Hello guys, good afternoon. How are you again? Agora eu vou apresentar para vocês, now I presentation for you, Saint Patrick's Day, ok? É algo que é bastante comemorado por todos os falantes em inglês, ok? Many speakers in English speakers, né? Falantes em inglês, ok? Eu tenho um texto aqui, até coloquei uma observação que vai ter exercícios, vocabulários, lá no KS1 vai ter não, já tem. Esse vídeo já era para ter gravado já faz tempo, né? Só que como o tempo está meio very crazy, né? This time it's very crazy. Coronavirus, take care, safe, take safe, né? Fique seguro e tal. Stay home, né? Fique em casa. E nós temos aqui um texto St. Patrick's Day, ok? Dia São Patrício. Eu vou ler primeiro, I read first. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou ler e vou tentar marcando. Dá pra fazer. With my pen, my black pen. Ok. I'm in a cell phone. Eu estou no celular, né? Então eu vou tentar ler para vocês aos poucos, para vocês acompanharem, ok? Pode ser que nessa primeira parte vocês ficam meio perdido, but don't worry, mas não se preocupe, ok? Depois eu vou explicando aos poucos para vocês. Pode ser que fique um pouco longo esse vídeo também. Let's go. Well, we have here St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. Agora parou. St. Patrick's Day, March. Melhor não. I read again. Vou ler novamente. Let's go. St. Patrick's Day, March 17th, is an annual celebration of the patron saint of Ireland. It is a national holiday in Ireland, and millions of Irish people all over the world where there are Irish communities celebrate. Celebrations are based on all things Irish and the color green. City authorities in Chicago even dye the city's river green for this day. Many people wear green clothes, eat Irish food, and drink the Irish drink Guinness, which many bars also try and dye green. There are also traditional St. Patrick's Day parades. The one in Dublin is spread over 5 days and attracts half a million people. The New York Parade is the largest with 2 million spectators. Many people with no Irish connections celebrate and declare themselves Irish for a day. St. Patrick was a Christian missionary. Some scholars say he was born in England, while others believe he was Italian. Most agree he lived in the 15th century. When he was 16, he was captured and taken as a slave to Ireland. He lived as a slave for 6 years before escaping. He joined the church to train as a priest and became a missionary in the north and west of Ireland. Legend has it that Patrick drove all the snakes out of Ireland. There are many other legends about Patrick that have cemented him as a key part of Irish culture. March 17th is believed to be the date of his death. Unlike other saints, Patrick was never canonized by a pope, although most Christian churches list him as a saint in heaven. Ok? Aí tem a tradução aqui embaixo, mas eu nem vou pôr a tradução para vocês, ok? Tem depois no Classroom e tudo mais. Let's go to explain the text. First of all, primeiro de tudo, I need to explain one thing. Eu preciso explicar uma coisa. When I was a student, quando eu era estudante, I talked with my teacher, eu falei com a minha professora, and I said for her, the most difficult for me, it's speaking English, it's talking English. And she said, go to the, for example, how can I say, reforço, ok? Como se fosse um reforço, uma monitoria, go to study more, para estudar mais. Porque às vezes a gente sabe que está escrito, sabe que, né, as coisas,
mas às vezes a maior dificuldade é na hora de falar inglês. Advice, conselho. Listen the music, watch the movie series in English, okay? Try to don't focus on in a legend, okay? More in a sound and the listening and the visual, okay? Because we have more expressions, okay? Porque nós temos mais expressões, okay? For example, nowadays I can put on my face here, okay? Last year I can't. Eu não podia, né? Não, I don't know about this research. Eu não sabia sobre esse recurso, ok? Nowadays I know, ok? Porque às vezes a gente também faz leitura labial, igual alguns alunos falaram, que com máscara, with mask, it's difficult to learn and listen in English, ok? Então é uma forma mais fácil de aprender inglês também. Uma coisa, com texto. Texto em inglês, vamos traduzir o pé da letra. No. Why? Por quê? Não faz diferença. It isn't different. Não é diferente, né? No sense. Sem sentido. Então, o que é another advice for you? Outro conselho para vocês. First of all, read. Oh, but teacher, I don't know in English. I can't read in English. Don't worry, não se preocupe. Lê. Mesmo falando enrolar, não tem problema. Lê. Depois, grifa só as palavras que não conhece. Grifou as palavras que não conhece? Procura no dicionário. Dictionary, ok? A translator, não os tradutores da vida, ok? Dicionário, procura as palavras. Faz anotações, anota, ok? Anota num caderno, qualquer lugar, any place. Any paper, the better. Qualquer papel, melhor. Depois que anotou, vai lá e começa a entender o texto, porque às vezes algumas palavras a gente já conhece, outras não, outras vai ser novidades e assim por diante. É uma forma de vocês estarem estudando inglês também. Depois, lê de novo, read again, ok? E daí é uma forma de vocês treinarem o inglês. É o famoso trava-línguas, ok? Vocês vão perceber que tem emendas também. Eu vou passar algumas músicas para vocês mais pra frente, né? Provavelmente no próximo bimestre. E daí eu vou explicar sobre isso também, ok? So, let's go to explain. Vamos lá explicar. Daí, se vocês quiserem, tipo assim, pausa o vídeo, volta depois para assistir e assim por diante, ok? Don't worry, não se preocupe. The most important is talking English, speaking English, ok? E assim por diante. Sometimes you heard my dog. Às vezes vocês vão escutar meu cachorro. My dogs. Os cachorros. Ok? Então nós temos aqui St. Patrick's Day. É o dia de São Patrício. Esse S aqui, esse apóstrofo S, é tracinho S e assim por diante. Aspeta, whatever. Não é o verbo to be, é a preposição de no sentido de propriedade, ou seja, St. Patrick's Day é o dia de São Patrício, é o dia dele, ok? March 17th, março, né? 17th, se vocês perceberem, eu coloquei como se fosse um TH, ou seja, 17th é o 17º, porque as datas em inglês nós colocamos ordinal numbers, números ordinais. Por isso tem o TH, RD, SD não, ST e assim por diante, ok? Porque são ordinal numbers. Eu acho que eu já expliquei aqui. Se eu não expliquei, eu vou explicar um outro momento novamente. Aí ele fala, is an annual celebration of the patron saint of Ireland. Ou seja, é uma celebração anual do santo patrono da Irlanda. It is a national holiday. É um feriado nacional in Ireland. And millions of Irish people all over, ou seja, e milhões de pessoas irlandesas, ok? All over é como se fosse o mundo inteiro, ok? In the world, mundo, ok? Toma cuidado, take care. Tem uns alunos que, se verem esse vídeo, iriam zoar comigo. Porque o que acontece? Tem uma pequena diferença entre o word e o word. Ok? Se vocês perceberem, eu meio que enrolei a língua pra falar de word, ok? Só lembrar daquele mundo da, né?
Disney World, ok? Então, nós temos aqui World. Where significa onde. There are Irish communities celebrate. Esse there é o verbo existir, mas no plural, existem, ok? There existem. Mais pra frente eu vou explicar sobre ele aqui. Vai ter uma explicação basicamente sobre ele. There are Irish communities celebrate, ou seja, existem celebrações, comunidades irlandesas que celebram. Celebrations are based on all things Irish and the color green, ou seja, celebrações são baseadas em todas as coisas irlandesas, ok? Things, coisas. Think, pensar, achar, ok? And the color green, e a cor verde. Everything is green, tudo é verde. Equally my refrigerator behind me. Okay? So, city authorities in Chicago even die. Ou seja, essa palavra aqui, as autoridades de Chicago até mesmo, né, como se fosse die, esse die não é morrer, é o sentido de tingir. The city's river, ou seja, esse S também não é o verbo to be, é o apóstrofo, esse apóstrofo S é o de, a preposição de, ou seja, o rio da cidade, ok? Green for this day, verde para esse dia, ok? It's true, é verdade, ok? Many people wear é o sentido de vestir, ok? Não é wear de onde, where is my chocolate, onde está meu chocolate? Não, esse wear no sentido de vestir, wear green clothes. Eat Irish food and drink the Irish drink Guinness, é uma bebida deles, kind of a beer, tipo uma cerveja, ok? Guinness. Então, eat Irish food, comem comida irlandesa, and drink, bebe essa bebida irlandesa também, que é Guinness. Like kind of a black beer, ok? Como se fosse uma cerveja preta. Which many bars also try and dye green, ou seja, dos quais muitos bares também also try, tentam tingir, também tentam and dye e tinge de verde, ok? The beer, for example, ok? Tá certo que já passou o St. Patrick's Day this year, ok? And we don't celebrate, e nós não celebramos. What a pity, que pena. There are also traditional St. Patrick's Day parades. Parades não é parede, ok? Parade é o desfile, ok? Parade é desfile. The one in Dublin, esse the one é como se fosse substituir a palavra St. Patrick's Day Parade por the one, ok? The one in Dublin, depois mais pra frente eu vou explicar sobre esse the one também. The one in Dublin is spread over. Spread over é como se fosse sentido de espalhar. Over 5 days and attract 500,000 people. Ou seja, espalha, ou seja, expande por 5 dias, for 5 days. And attract 500,000 people. Half, não é half, ok? Half. Metade, meio milhão de pessoas praticamente. The New York Parade is the largest é o maior de todos. Esse EST no final esse ST, né, porque não precisa do E novamente, é como se fosse a abreviação do the most, ou mais de todos, ok? Largest. Depois eu vou explicar também mais pra frente sobre ele também, que é o superlativo. With 2 million spectators, com 2 milhões de público, né? Espectadores, e assim por diante, né? Pessoas. Many people with no Irish connections, ou seja, esse no não quer dizer que eu não em si, mas é o sentido de sem. Ou seja, muitas pessoas sem conexão irlandesa celebram and declaram themselves Irish for a day, ou seja, irlandês por um dia. Saint Patrick was a Christian missionary, ou seja, São Patrício foi um missionário cristão. Some scholars say he was born in England. Algumas escolas, né, que nem Aristóteles assim por diante, say he was born in England. Dizem que ele nasceu
na Inglaterra. Lembra do When were you born? I was born, he was born, né? No caso aqui, que nem when was he born? Quando que ele nasceu? He was born, ok? Lembra que o was é o verbo to be no simple past, que a gente já falou esse tempo atrás, ok? Mas depois eu vou retomando isso com vocês. He was born in England, ou seja, ele nasceu na Inglaterra. While seria enquanto. Nós estamos aqui, ok? Quem às vezes está um pouco perdido. While significa enquanto. While other believes, enquanto outros acreditam, he was Italian, ele era italiano. Most agree he lived in the 15th century, que ele viveu no século V. When he was 16, quando ele estava com 16 anos, né? Lembra que eu vou falar a idade, eu vou utilizar o verbo to be, eu não vou utilizar o verbo ter, ok? He was 16, he was captured and taken. Ele foi capturado e levado as a slave to Ireland. Slave é escravo. Esse as é como, ok? Como um escravo para a Irlanda. Daí depois o as tem um comparativo, tão quanto, ok? Mas nesse sentido aqui ele é o como. He lived as a slave for 6 years before escaping. Ou seja, ele viveu como escravo por 6 anos antes de escapar. He joined the church to train as a priest. Ou seja, ele se juntou, né, com a igreja para treinar como um padre, priest. And became é o passado de become. Se eu trocar o a pelo o, become, que é a base, né, a forma base do verbo, que é o tornar-se, né, tornou-se. A missionary in the north and west of Ireland, ou seja, do norte ao oeste da Irlanda. Legend has it that Patrick drove é o passado de drive, ou seja, a lenda tem que o St. Patrick, né, dirigiu como se fosse guiou, né, all the snake out of Ireland, todas as cobras para fora da Irlanda, né. There are many others legends about Patrick, ou seja, existem muitas outras lendas sobre St. Patrick that have cemented him, ou seja, que tem semeado ele, né, as a key part of Irish culture, ou seja, como uma chave da cultura irlandesa. March 17th is believed to be the date of his death, ou seja, essa data aqui acredita que seja a morte dele, que é when we celebrate. Unlike other saints, diferente de outros santos, Patrick was never canonized by a pope, ou seja, ele nunca foi canonizado por um papa. Although, embora, most Christian church list him as a saint in heaven. Embora a maioria das igrejas cristãs lista ele como santo do céu, paraíso, né? Saint in heaven, ok? Daí aqui embaixo, to finish, pra gente terminar. Tem aqui alguns vocabulários, algumas explicações, só pra gente revisar rapidinho algumas coisas. Então, nós temos aqui, sorry, there, existe, o singular do there is, ok? Quando eu junto there com o verbo to be, vira o verbo existir. Nós vamos explicar mais pra frente isso daqui de uma forma mais detalhada, ok? Wear é o verbo vestir, eat, comer, holiday, feriado, parade, desfile, themselves, por eles mesmos, que é uma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo. Largest, o mais largo de todos, mas não existe isso em português, aqui é o maior de todos, né, seria no caso. Aí tem a abreviação, the most, o EST, was born é o verbo nasceu, ok? Nós usamos junto, eu até coloquei aqui explicação, when were you born, quando você nasceu, a resposta seria I was born. Became é o passado become, slave, escravo, although, embora, spread, espalhar, ok? St. Patrick's Day, dia de São Patrício, que eu explico esse S, esse tracinho S, que é a preposição de. Se tiver vamos supor, Chris House,
Casa do Cris. Eu só acrescento um S no Cris. Um S não, sorry. Só um tracinho no Cris, ok? Não precisa desse S. Que é a preposição de. É de no sentido de propriedade de alguém. Aí aqui eu tenho algumas resoluções do exercício 15, mas eu vou deixar para o próximo aula, ok? Thank you so much, guys. Bye bye. See you. And have a nice week, ok? Because today is Tuesday, ok? Hoje é terça-feira. Bye bye. See you.